e também vou falar aqui um pouco sobre o Flamengo, né? E Flamengo não, desculpe. Vasco e Corinthians. Mas antes disso, eu vou estar analisando o primeiro jogo do Flamengo, né? E do PSG. Bom, foi um jogo assim que o jogo em bola rolando, né, em bola em campo, não foi um jogo tão mal. Não foi um jogo assim que poderia se dizer que o Flamengo não jogou bem. Não, comparado a de 2019, né, comparado a 2019, quanto foi com o Liverpool, que foi um jogo assim um pouco assim mais mandante o Liverpool, não foi tão difícil quanto esse ano. Foi um jogo onde o Flamengo jogou de igual para igual, onde teve também muitas oportunidades. Muitas oportunidades. A gente sabe que os 10 minutos do primeiro tempo não foi tão fácil para o Flamengo. A gente sabe que foi um jogo difícil. A gente sabe que os 10 primeiros minutos do Flamengo foi muito mal. Foi muito ruim. Mas no decorrer da partida, a gente sabe que o Flamengo jogou de igual para igual. Quem assistiu o jogo viu que teve as oportunidades claras. Teve também a Arrascaeta, que não fez uma boa participação. Um ano maravilhoso do Arrascaeta, como esse ano, né? Tirando os outros anos também, chegou a um Mundial onde a equipe do Flamengo precisava muito mais, só que não conseguiu render, não conseguiu trazer, não foi tipo assim, tão preciso em algumas partes, né, do jogo. Mas teve sua partida, jogou também bem. Mas continuando falando do jogo, a gente sabe que o jogo do Flamengo não foi um jogo ruim. Como eu estava falando, né, comparado a 2019 lá, quando o Flamengo jogou com o Liverpool naquele ano, né, temporada 19, 20, que fazia pela Premier League, a gente sabe que o Liverpool era um time que estava em primeiro na competição da Premier League, era um dos outros times, e a gente sabe também que o Flamengo, né, o Flamengo que joga agora que está fazendo ótimas partidas, a gente sabe que o Flamengo ele é um time que domina a partida. Dificilmente a gente vê o Felipe Luiz colocar um time defensivo, mas teve momentos que realmente o Felipe Luiz teve que colocar um time mais defensivo. O time do Flamengo é um time muito ofensivo. Aqui no Brasil, ele jogando no Campeonato Brasileiro, ele não é um time que se recua, não é um time que deixa o futebol, que faz com que os outros times possam atacar assim constantemente. Aqui no Brasil, o Flamengo faz uma partida onde ele é o time ofensivo, onde é o time sim, que manda ali no jogo, né? Mas tirando isso, a gente sabe que o PSG é um time que é normal perder para o PSG, até porque o PSG bateu em times muito maiores. Bateu no Real Madrid, teve aí, a gente acompanhou como foi a partida do PSG pela Champions League. Então, não é mérito do Flamengo não ter. É, ele fez uma partida que foi excelente. Mérito sim do Flamengo. Fala que não foi campeão mundial. Não, o Flamengo não foi campeão mundial, mas sim foi vice-campeão mundial. Porque se ganha era campeão mundial. Então não adianta aqui. Bom, eu particularmente, né, torço pro Corinthians, como vocês sabem, a maior parte do meu público aqui são meus amigos. A gente sabe que a organização que o Flamengo está tendo, essa gestão, jogou de igual para igual com o PSG. A gente sabe que os outros times brasileiros têm que se organizar também, não financeiramente, né, como no caso do Corinthians, que está uma gestão assim meio absurda. A gente sabe que os outros times também precisam se organizar para alcançar esse objetivo. Não adianta a gente vir aqui falar que o Flamengo é isso. Eu sou rival também. Tem outros amigos que torcem contra também o Flamengo. Quem não ficou torcendo também contra o jogo, né, de PSG e Flamengo? E é normal, tá certo a zoação. Não é, como é que eu posso dizer? Não é ruim. Não é uma coisa assim que não pode encarnar, não. É um jogo onde se o Flamengo jogando de igual para igual, tirando os 10 primeiros minutos do primeiro tempo, que é onde fez uma bobagem, Rossi saiu ali com a bola, tirando, caso saindo o gol lá no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, né? Então, mas tirando esses 10 primeiros minutos que foram mal, o Flamengo fez uma ótima partida. A gente sabe que os outros times que tem aqui no Brasil, que precisam dessa organização, tanto financeira como de gestão, incluindo tudo, o único time que está ali um pouco meio que pareado com o Flamengo é o Palmeiras, porque os outros clubes precisam primeiramente se organizar. São Paulo também está nesse processo, né? Já mandou algumas pessoas embora.
Então, os outros times têm que seguir esse padrão, né? Essa gestão, entender um pouco mais sobre... Não que o pessoal que está lá dentro não tenha conhecimento sobre administrativo, mas é sobre ter a organização dentro de casa, primeiro se organizar. Anos atrás, né, o Flamengo passava por um sufoco assim absurdo, no qual muitos outros times brasileiros estão passando. Só que se organizou, arrumou a casa, fez novas contratações, e eu não me admiro que daqui a 5 anos, se o Flamengo não vai estar disputando um outro Mundial novamente, perder para um time da Europa que bate em Real Madrid, bate em Barcelona, bate em Chelsea, esses times assim que tem jogadores que são, claro, não estou desmerecendo os jogadores do Flamengo, mas que são jogadores que têm a técnica muito maior do que outros jogadores do time brasileiro. A gente tem que perceber que isso é normal. Se ganha como foi o jogo, né? Eu acho que a frustração maior não foi do jogo em si, aonde teve ali, né, o jogo igualado, tirando, como eu falei, tirando 10 primeiros minutos do primeiro tempo, onde fez uma partida muito ruim. Tirando isso, foi aonde o Flamengo jogou de igual para igual. Eu acho que a frustração maior não foi a partida, porque teve a prorrogação. Nossa, teve prorrogação demais. Primeiro tempo, prorrogação, teve ali um pouquinho, mas teve segundo tempo também teve prorrogação. Foi para os 15, né? Primeira da prorrogação e segunda da prorrogação. Foram praticamente 120 minutos. Foi isso, praticamente 120 minutos, onde o Flamengo, logo no comecinho, tava empurrando. Logo no final, né? No final da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação, onde o Flamengo fez com que o PSG ficasse defensivo. Esse é o jogo do Flamengo, onde ele faz com que os outros times fiquem. Só que o Flamengo ele não se comporta muito bem sendo um time muito defensivo. Claro, né? A gente está falando aqui de um PSG que é o atual campeão da Champions League. A gente não está falando aqui de um time qualquer, não. A gente está falando aqui do atual time que ganhou a Champions League. Um time que bateu aí em vários clubes que eram favoritos a ser campeão da Champions League, e simplesmente foi o PSG, foi lá, simplesmente amassou os caras. Só que, como eu tô falando, acho que a frustração maior não foi da partida em si, foi da partida em que jogadores foram, a partir daquele momento que foram bater o pênalti. De cinco pessoas assim, apenas um acertou o pênalti, que foi o De La Cruz. Claro, né, a gente não vai tirar aqui também o mérito, né, do goleiro, que fez uma ótima defesa. Mas, cara, de 5 pessoas que foram bater o pênalti, apenas um acertou. O pênalti do Saúl, cara, foi assim, algo horrível. Desculpa a palavra, horrível. Não tem como. E tinha tudo, como eu disse no começo do vídeo, comparado a esse ano 2025, comparado de 2019 para esse ano 2025, o Flamengo tinha assim muito mais chance. E o Flamengo, ano que vem, logo dia 28 de janeiro, já vai estar começando já o Brasileirão, né? Para quem sabe, mudou aí as datas, né, do Brasileirão, teve essa reformulação no calendário. Então, o Flamengo, daqui para próximos anos, já vai estar disputando a Libertadores de novo. E vem com todo esse gás, né? Vem com toda essa força, assim. Mas, claro, né? Perdeu ali, sim, o Mundial. Mas vem, assim, com o time. Agora pense, o Flamengo que jogou de igual para igual com o PSG, você acha que se os times não se organizarem daqui do Brasil, assim como está fazendo o Flamengo e o Palmeiras, né? O São Paulo também, que está fazendo essa reformulação, essa organização também, você acha que vai ter outro time que vai parar ainda? Como eu falei, não me admiro que daqui a 5 anos o Flamengo esteja disputando outro Mundial. E falando também que os pênaltis que o pessoal bateu, quem viu ali, né, o goleiro lá, até me esqueci o nome do goleiro, ele pegou ali tipo uma folha, né, ele viu aqui, esse aqui bate aqui, o Pedro, não, o Saúl aqui no canto. Então, mesmo, claro, né, que o cara não tinha uma bola ali de cristal para saber onde que ia, mas ele estudou e tinha um pouquinho de noção de onde seria. E foi chamado. E claro, parece que o Rossi estava no mundo da lua, estava viajando, não sabia o que se fazer direito.
Mas depois, né, teve uma ótima atuação, também agarrou pênalti. Agarrou pênalti, né? Foi importante, sim. Foi importante. Acho que sim, uma competição desse tamanho, cara, quem não vai sentir aquele nervosismo, aquela coisa assim, né? Se eu que gravo o vídeo aqui de vez em quando tenho, né? Falo umas coisas, quando vê, penso que estou falando errado, mas é normal. Uma competição desse nível, tem jogadores que vão sentir ali a pressão, sabe? O tamanho da camisa que veste, sabe que precisa também, né? O último título do Flamengo no Mundial de Clubes foi em 1981. Eu não tinha nem nascido, sabe lá quando foi. E bom, encerrando, né, falando aqui, já terminando de falar do jogo do Flamengo, eu vou estar falando também do jogo do Corinthians. Como eu disse pra vocês, né, eu sou torcedor do Corinthians, mas, cara, eu assim, não sei nem o que falar, cara, porque absolutamente o jogo que o Corinthians faz, pra quem tem acompanhado na Copa do Brasil, o Corinthians tem feito partidas assim muito boas, mas esse ano não, né? Essa reta final, justamente na reta final da Copa do Brasil, o time parece que muda, parece que muda. A imprensa fala que por conta de alguns, claro, né? O jogo do Corinthians tinha muitos, como é que fala? Dois zagueiros amarelados, duas os dois que fazem a lateral, né? Mateuzinho e Matheus Bidu que fazem a lateral, tava ali amarelado. O André Ramalho e Ranieri foram os únicos que não estavam amarelado, então deram aquela entrada mais chegada. Mas isso não é desculpa para que um time do tamanho que o Corinthians é, apesar das dificuldades que teve só um paulista durante anos aí, está numa seca, conquistou o paulista. Eu não vou estar aqui falando, né, e favorecendo, não, tem que falar tanto o lado bom como o lado ruim também. Justamente numa final de Copa do Brasil, o Corinthians não jogou. Se talvez essa fosse a desculpa, né, de uma intensidade assim maior dos jogadores por conta que estava amarelado, agora não tem desculpa. Não tem desculpa. Ou é o topo ou é a ladeira abaixo. Porque depois aí, ó, raios que o parto, né, vão estar de férias, vão estar de folga, pode ir pra Disney, pra tudo quanto é canto, mas a gente sabe que o jogo no Maracanã, ou é o céu, ou, ou é nada, Então, o jogo que o Corinthians fez no primeiro jogo da final, na Neoquímica Arena, foi muito péssimo, foi muito ruim. Foi um jogo assim que desequilibrado. Dorival discute com o torcedor, fala um bocado de palavrão. A gente viu também na coletiva que o Dorival fala que esse torcedor fala um bocado de coisa, fala um bocado de besteira, todo jogo tá criticando. Talvez seja isso, mesmo assim, não tem que dar palco, né? Faz o teu trabalho, faz o teu jogo. Claro, o torcedor também tem esse direito de falar, tem esse direito de reclamar. Faz uma substituição, tira o Memphis Depay e coloca até me esqueci quem foi que colocou, mas tira o Memphis Depay. Aí Yuri Alberto não jogou bem. O Mateuzinho discute com ele por conta disso. Não, cara, precisa fazer gol. A discussão dele era assim: não, cara, tu vai chutar a bola, tá batendo só na tua canela. O outro falou assim mesmo. Aí o Mateuzinho fala: e tu que não marca? Aí pronto, né? O Yuri Alberto falando pro Mateuzinho: e tu que não marca? Aí teve essa discussão. Meio que pesou o clima. Mas a gente sabe também que o Corinthians, voltando aqui, né? Contra a semifinal, contra o Cruzeiro, o Corinthians também fez uma ótima partida com o Cruzeiro fora de casa. A gente sabe que vai estar todo mundo à disposição. Se for essa desculpa, que talvez não jogou com tanta intensidade porque tinha muitos amarelados para a final, então não tem mais desculpa. E claro, a gente não pode também tirar o mérito do Vasco, o mérito que ele sim, o time do Vasco merece, por conta da última partida que fez contra o Corinthians, né? Manteve o equilíbrio, fez assim um jogo que foi sensacional. A gente sabe também o Vasco está praticamente 14 anos sem ganhar nada, então é mérito também do Vasco chegar numa final, né? Uma final de Copa do Brasil. Muitos também nem acreditavam que o Vasco poderia chegar, mas acabou passando e está numa final. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Queria deixar para vocês já um Feliz Natal, né? Estamos aí na semana já que se inicia aí o Natalzão. Queria dizer para vocês que vocês deixem um like, né? Deixa um like, se inscreva aqui no canal. Estamos aos 48 inscritos. E muito obrigado a todos vocês que ficam até o final.